relação a isso, até hoje. A gente não investe direito em educação. Infelizmente, na pandemia, a gente tem as escolas abertas para dar merenda, porque as crianças não têm comida. Não tem educação. Aí a gente vê a situação da saúde, que é um caos. Fala assim, no momento a pandemia melhorou, claro, porque estão lá os profissionais da saúde que trabalham por amor, se desdobrando em 1 milhão. E a gente vê os nossos governantes simplesmente legislando nos seus próprios benefícios. A favor deles. Tipo, olha, vamos fazer uma PEC, vamos fazer uma lei, porque aí a gente não pode ser preso. Então, quem está pensando em uma lei, numa PEC, porque não pode ser preso, é porque já sabe que está mais sujo que pau de galinheiro. Porque senão não precisava disso. Eu não preciso de uma lei que fale assim, ai, Kátia, você precisa de uma lei, porque se de repente alguma coisa acontecer que eu precise ir presa, eu como apresentadora não posso ir presa. Você tem que ser beneficiado, ninguém pode ser beneficiado de uma forma diferente do restante da população. Então, colocar a tornozeleira eletrônica, proteger, não está na nossa Constituição, que é dever do Estado, dar saúde, educação, e aí tem uma quantidade gigante de itens, e que nem 2 desses itens todos são feitos da forma correta, doutor? Sim, bem lembrado, Kátia. A Constituição diz que cabe ao Brasil, né, proteger a todas as pessoas, né? E a dignidade da pessoa humana é o bem maior que o Estado brasileiro precisa proteger. E a própria Constituição prevê que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e devem receber uma proteção integral. Até para isso que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Mas, infelizmente, 30 anos depois, essa legislação não é colocada em prática. Um outro órgão fundamental é o Conselho Tutelar. Os conselhos tutelares estão aí em todos os municípios brasileiros, mas nem sempre possuem pessoas devidamente comprometidas, capacitadas, qualificadas para atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E muitas vezes também não possuem estrutura adequada de trabalho, então isso também deve ser levado em consideração. Baixas remunerações, falta de veículos para se locomoverem, falta de acesso à internet, aparelhagem de escritório para poderem atender as pessoas de uma forma mais adequada. E no caso, como o Alex disse, naquele caso do menino de 11 anos de Campinas, já tinha ocorrido várias denúncias ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar chegou a dizer que o caso estava evoluindo positivamente. Deviam eles ficarem lá no barril. O Conselho não estava acompanhando efetivamente, não fez visita domiciliar, não checou a situação no local. Então é necessário nós termos órgãos que façam uma busca ativa. Não fiquem apenas nos escritórios esperando as denúncias chegarem, ainda mais agora nesse momento de distanciamento social, que esses casos acabam se tornando muito mais graves. Eu vou lhe falar até muito mais do que isso. Eu acho que Conselho Tutelar, que escreve, qualquer pessoa do Conselho Tutelar, estamos acompanhando o caso e está evoluindo bem. Esse cara, essa mulher, essa pessoa, seja quem for, devia ser processada, mas processada de uma forma severa. O que falta no nosso país não são só leis, são leis que vão fazer as pessoas arcarem simplesmente com o que elas fizeram. A gente falava isso agora há pouco. Parece pai e mãe falam, mamãe tá ficando brava, hein? E não resolve. Mamãe tá chateada com o bebê. Pelo amor de Deus, o bebê tem 30 anos. Ô, Kátia, mas toma vergonha. Sabe uma coisa que eu acho que é evolutiva, a gente importante falar também com o doutor aqui? O doutor falou, ok, a promotoria pode mudar essa interpretação. É importante que mude essa interpretação. Como é que esse movimento acontece? Porque os promotores são os nossos funcionários. Você tá vendo? Mas então, acontece? A gente pede pra quê? O pessoal hoje que tá votando lá no reality, passa aí um. Pede na Suíça, pede na Noruega, porque aqui não adianta. Em vez da gente buzinar em porta de hospital, a gente não pode ir lá e pedir em algum lugar, porque esse caso precisa ser resolvido, porque esse menino pode morrer com o pai na rua. Esse é um menino, é um caso. A gente tem milhões de outros. A questão é, onde você vai reclamar, tem um monte de telefone que vão te dar. A questão é que você vai ligar e vai continuar tudo na mesma. Sabe por quê? O negócio tem que vir sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Os delegados interpretando as coisas errado, cara. Mas não é o delegado que está interpretando a coisa errada. Você não tem muitas vezes leis. Quantas vezes a gente viu isso aqui? A lei, ela
cada brecha. E eles já fazem com brecha, pensando que cada um pode também cair numa dessa para se livrar. Esse é o problema. Eu tenho medo pela vida desse menino hoje. Ué, mas... Ou pra essa mulher, e ou pra aquela todos engenheira? os outros. Era a engenheira, aquela que morreu. Foi assassinada pelo marido, a Aham. facada, sei lá quantas facadas, na frente dos filhos? Tanta gente está hoje passando por isso em casa. A justiça precisa olhar para isso. E sabe o que eu acho que também é alarmante? É que a gente fala isso aqui, ainda depois eu vou nas minhas redes sociais, vai ter gente que vai assim, nossa, vocês estão falando de umas coisas pesadas, né? É a vida. Pois é, se a gente andar, desculpe o termo, igual cavalo, assim, e só cada um olhando para a sua vida, essa porcaria de país vai estar cada dia pior, que é o que vem acontecendo de tempo em tempo com essa impunidade toda. Se a gente não olhar... Sabe como a Márcia Goldschmidt falava? Mexeu com ela, mexeu comigo? Mexeu comigo, E a gente não tem que esperar doer na pele da gente, morrer um parente nosso de Covid, para a gente se conscientizar. Não tem como você ver uma situação dessas de um garoto e pensar, não é meu parente mesmo, eu não conheço. Vou rezar por ele, mas é o máximo que eu posso fazer. Isso é cruel, gente, isso é desumano. Sim. E aí a gente vai passar, né, doutor Ariel, a vida inteira só reclamando. Exatamente, nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Aquela questão que você tratou, que eu citei do Conselho Tutelar, que não fez o acompanhamento adequado daquele menino de Campinas, eles estão respondendo processos junto à promotoria e à vara da infância e juventude. Inclusive existe o crime de prevaricação, que é quando a pessoa exerce uma função pública e não cumpre adequadamente com as suas funções. Esse crime, então... É claro que é difícil deles serem presos efetivamente, mas eles podem perder os cargos públicos que eles exercem, podem até responder por improbidade administrativa, porque estavam recebendo salários públicos para cumprir a lei. Se não cumpriram, eles podem ser também responsabilizados. Agora, é claro, os maus exemplos muitas vezes vêm das nossas autoridades, a impunidade no Brasil é muito grande. Nós temos leis boas, leis suficientes, leis importantes, mas que não são aplicadas devidamente. Nós precisamos de um sistema de proteção mais consolidado, mais atuante, de delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes. São Paulo mesmo é o único estado do país que não tem nenhuma delegacia de proteção de crianças e adolescentes. Ao menos o DF possui essas delegacias especializadas, Rio de Janeiro, vários outros estados do país. E precisamos de varas também de violência doméstica contra crianças e adolescentes que possam processar esses casos e punir os responsáveis. Em geral, no Brasil, só 3% dos crimes são investigados e esclarecidos. Então, a impunidade no nosso país, não apenas em situações de violência doméstica contra mulheres, contra crianças, contra idosos, contra os setores mais vulneráveis, mas, em geral, a impunidade acaba sendo muito grande. É verdade. Queria agradecer demais a sua participação, viu, doutor?